Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto está assim, o nosso texto, nossa Bíblia está assim. Mas agora o que é? O ponto central da discussão, hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Vou já começar a esmiuçar aqui. A frase de Jesus ao ladrão gerou discussões teológicas, muitos debates já houve aí que eu já vi sobre o seu significado, especialmente a palavra hoje. Existem algumas abordagens diferentes quanto à interpretação dessa passagem. Como é que eu posso dizer? Né? Tem a primeira interpretação, né, que eu vou falar aqui. Né? Interpretação literal. O ladrão foi ao céu naquele mesmo dia. Numa interpretação literal, o ladrão foi ao céu naquele mesmo dia. Alguns acreditam que, com base nas palavras, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus estava garantindo ao ladrão que ele entraria no céu imediatamente após a sua morte. De acordo com essa visão, o paraíso aqui é entendido como o céu. E Jesus prometeu que tanto ele quanto o ladrão estariam juntos no céu no mesmo dia de sua crucificação. Esta interpretação literal, não é, vê a palavra hoje como a garantia de que, após a morte física, o espírito do ladrão foi imediatamente para o céu com Jesus. Agora, já numa interpretação alternativa, não é, num estado intermediário, se é assim que eu posso dizer, outras tradições cristãs, como o catolicismo, a ortodoxia, interpretam o paraíso mencionado como um estado intermediário, também conhecido como o seio de Abraão ou um lugar de descanso para os justos que aguardam a ressurreição final, como descrito em Lucas 16, versículo 22. Isso não seria o céu definitivo, mas um lugar de paz e conforto antes do julgamento final. Não é? Essa interpretação entende deste jeito. Neste caso, Jesus estava prometendo ao ladrão que ele estaria em paz e salvo, mas não necessariamente no céu definitivo no mesmo dia, pois o julgamento e a ressurreição final ainda não estavam por vir. Não é? Agora, na terceira interpretação é a questão de pontuação. Não é? É a questão de pontuação. Eu vou mais nessa interpretação. Hoje se refere ao momento da promessa, um futuro. Nesta interpretação, baseada em questões de pontuação, não é? Lembrando que os manuscritos originais no Novo Testamento não tinham pontuação, não tinham. Nessa interpretação, sugere-se que o sentido da frase poderia ser o seguinte: em verdade te digo hoje, não é? 2 pontos, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso muda o foco do hoje para o momento da promessa e não necessariamente para o momento em que o ladrão estaria no paraíso. Aqui Jesus estaria afirmando que naquele dia ele estava dando ao ladrão a garantia de sua salvação futura, mas não determinando quando isso aconteceria, não é? Nesta interpretação. Agora, num conceito, tem outra interpretação ainda, não terminei. O conceito de tempo após a morte. Há também a consideração de que o conceito de tempo pode ser diferente após a morte. Para Jesus, que transcende o tempo, que é onipresente, não é? Que é um Deus, a ideia de hoje pode não seguir o mesmo sentido linear que entendemos no tempo terreno, aqui na Terra, não é? Algumas visões sugerem que após a morte, as almas entram em uma dimensão espiritual onde o tempo não é experimentado da mesma maneira que aqui na Terra. É interessante, não é? É muito interessante. Então, os tempos da Terra e do céu podem ser diferentes. Esse é o conceito de tempo após a morte. Mas há outros aspectos a considerar. A ressurreição de Jesus, não é? Na ressurreição de Jesus, 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscitou. Isso levanta a questão de onde ele estava durante esses 3 dias, esse período, onde é que ele estava, não é? Porque no livro de João 20, versículo 17, Jesus diz a Maria Madalena: não me detenhas, não é? Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Isso sugere que até aquele momento ele ainda não havia subido ao céu. Isso pode implicar que o paraíso mencionado na cruz não se refere ao céu final, mas a um estado temporário, não é? A doutrina do inferno e do céu é que a visão cristã tradicional é que após a morte
as almas vão para o céu ou vão para o inferno imediatamente. No entanto, a ressurreição final e os julgamentos são esperados para o futuro. Não é? No livro de Apocalipse diz isso, no livro 20, Apocalipse 20, versículo 11, se não estou erro. Assim, alguns acreditam que o ladrão teria sido levado para uma morada temporária dos justos, aguardando a ressurreição. Qual é a conclusão no meio disso tudo? Eu, como estudioso bíblico, a interpretação de que o ladrão na cruz foi para o céu naquele mesmo dia depende da visão teológica. A interpretação literal sugere que ele entrou no céu imediatamente, enquanto outras tradições acreditam que em um estado intermediário, onde ele estaria em paz e até a ressurreição final. A maneira como a frase de Jesus é apontada e entendida também pode influenciar essa compreensão, não é? O ponto central, no entanto, é a garantia de salvação oferecida por Jesus ao ladrão. Jesus deu a garantia ao ladrão que ele estaria salvo, ou então estaria com ele no paraíso. Este, não é no entanto, uma garantia de salvação. Independentemente do momento exato em que ele entrou no paraíso, Jesus lhe assegurou uma eternidade ao seu lado. Este é o ponto mais importante neste versículo, por mais que haja várias interpretações, mas devemos pôr isso em mente. Então, em tudo que eu esmiucei aqui, tu podes te identificar, segundo a tua doutrina, o que aquele texto poderia falar. Mas numa questão teológica, eu ficaria, não é, na questão de pontuação hoje, que se refere ao momento de promessa, que Jesus estava a lhe prometer que futuramente estaria com ele no paraíso. Esta é a minha interpretação, que eu acredito. É isso aí.